Se uma mulher desrespeita constantemente os seus limites e trata o seu não como um desafio em vez de um limite, este é um sinal de alerta sério que não deve ignorar. As relações saudáveis são construídas sobre respeito mútuo e não sobre pressão, manipulação ou persistência que pareça invasiva. Quando alguém ultrapassa repetidamente o que te deixa confortável, isso mostra que essa pessoa valoriza mais o controlo do que a conexão. Com o tempo, este comportamento vai minar a sua confiança e fazer com que questione as suas próprias necessidades. Nunca deveria ter de defender o seu direito de se sentir seguro, ouvido ou confortável. Afastar-se cedo protege a sua paz antes que o dano se torne emocional ou psicológico. Quando uma mulher prospera com o drama e o caos, e cada semana aparece uma nova crise, este padrão acabará por consumi-la. Algumas pessoas são viciadas na turbulência emocional porque a calma lhes parece aborrecida. Se reparar que ela tem sempre conflitos com amigos, familiares, colegas de trabalho e ex-namorados, isso não é uma coincidência. Cedo ou tarde, tornar-se-á o próximo enredo no seu ciclo de problemas. Os homens pacíficos são frequentemente arrastados para batalhas desnecessárias quando ignoram este sinal. A estabilidade deve transmitir calma, não a sensação de estar a viver num reality show. Se ela se faz constantemente de vítima e nunca assume a responsabilidade pelos seus atos, está a lidar com alguém que evita a responsabilização. Toda a discussão se torna culpa sua, todo o erro é justificado e todo o pedido de desculpas é forçado em vez de ser oferecido espontaneamente. Com o tempo, isto cria um desequilíbrio em que carrega todo o peso emocional. Ver-se-á a pedir desculpa mesmo quando não fez nada de errado, apenas para manter a paz. Este tipo de relacionamento corrói lentamente o seu amor próprio. Ir embora não é crueldade, é autopreservação. Quando uma mulher desrespeita o seu tempo chegando sempre atrasada, cancelando planos ou tratando a sua agenda como se não tivesse importância, isso é um sinal claro de pouco apreço. O tempo é uma das coisas mais valiosas que pode dar a alguém. E a forma como essa pessoa o trata mostra o quanto o valoriza. Se ela espera que esteja sempre disponível, mas nunca demonstra o mesmo esforço, este desequilíbrio irá aumentar. Pode começar a reorganizar a sua vida para acomodar alguém que não faria o mesmo por si. Com o tempo, isso gera um ressentimento silencioso. Uma parceira saudável respeita o seu tempo tanto quanto o dela. Se ela o compara constantemente a outros homens, especialmente ex-namorados ou homens nas redes sociais, isso é desrespeito emocional. A comparação é uma forma subtil de dizer que não é suficiente. Em vez de apreciar quem és, ela está sempre a comparar-te com os melhores momentos de outra pessoa. Isso pode prejudicar a sua confiança aos poucos e fazer com que se sinta inadequado. Uma mulher que realmente te valoriza não precisa de usar outros homens para te motivar ou pressionar. Quando a comparação se torna um hábito, ir embora protege a sua autoestima. Quando uma mulher usa o silêncio como arma em vez da comunicação, trata-se de manipulação emocional. Os adultos saudáveis conversam sobre os problemas, não se punem com o afastamento. Se ela desaparece, ignora as mensagens ou retém o afeto para controlar o seu comportamento. Isso não é maturidade. Com o tempo, começará a pisar ovos, com medo de dizer algo errado. Cria ansiedade, não intimidade. Um relacionamento deve ser um lugar seguro para se expressar, não perigoso. Se ela é constantemente negativa, queixando-se de tudo e vendo o pior em todas as situações, essa energia vai afetá-lo. A negatividade é contagiosa e viver com ela durante o tempo suficiente pode mudar a sua mentalidade. Quando nunca nada é suficientemente bom e cada dia é visto como um problema, torna-se emocionalmente exaustivo. Pode começar a sentir-se esgotado após as conversas, em vez de revigorado. Um parceiro deve trazer paz, não peso emocional. Afastar-se da negatividade crônica protege a sua saúde mental. Quando uma mulher não demonstra empatia pelas suas dificuldades e apenas se preocupa com os seus próprios problemas, isso é um sinal de alerta grave. Os relacionamentos exigem troca emocional, não apoio unilateral.
Se for sempre o ouvinte, mas nunca aquele que é ouvido, o desequilíbrio já se está a formar. Com o tempo, sentir-se-á invisível e desvalorizado. A negligência emocional pode magoar tanto como o conflito aberto. Uma mulher que não lhe consegue dar espaço não está preparada para um relacionamento saudável. Se ela procura constantemente a atenção de outros homens enquanto está numa relação consigo, isso demonstra insegurança e falta de respeito. Uma mulher que valoriza o seu parceiro não precisa de validação externa para se sentir digna. Quando namoriscar, publicar fotografias para chamar a atenção ou envolver-se com outros homens se torna um padrão, a confiança começa a deteriorar-se. Pode começar a sentir-se desconfortável, mesmo quando ela diz que não há nada de errado. Esta dúvida constante não é saudável para a sua paz de espírito. Afastar-se de comportamentos que procuram atenção protege a sua dignidade. Quando uma mulher tenta controlar com quem se fala, para onde se vai ou como se vive, isso não é amor, é possessividade. Os relacionamentos saudáveis permitem a individualidade e a liberdade. Se ela fica zangada quando passa tempo com os amigos ou segue os seus interesses, a insegurança está a motivar o seu comportamento. Com o tempo, este controlo pode isolá-lo da sua rede de apoio. Nunca deve ter de diminuir a sua vida para se encaixar na zona de conforto de outra pessoa. A liberdade é um direito, não um privilégio. Se ela o testa constantemente com jogos, manipulação ou armadilhas emocionais, isso não é uma brincadeira, é tóxico. Algumas pessoas criam dramas para se sentirem poderosas ou para obterem segurança. Se perceber que ela gosta de o fazer sentir ciúmes, confuso ou inseguro, isso é um problema. Os relacionamentos devem ser claros, não um puzzle que precisa de resolver todas as semanas. Com o passar do tempo, estes jogos tornam-se exaustivos e desgastantes. Afastar-se poupa-o de estresse emocional desnecessário. Quando uma mulher demonstra uma falta de respeito básico na forma como fala consigo, especialmente quando está zangada, isso é um grande sinal de alerta. Desrespeito disfarçado de honestidade não deixa de ser desrespeito. Se os insultos, o sarcasmo ou os comentários depreciativos são comuns, este ambiente não é saudável. As palavras deixam marcas que as desculpas nem sempre conseguem apagar. Com o tempo, o desrespeito verbal constante mina a sua confiança. Um parceiro amoroso corrige com cuidado, não com crueldade. Se ela é extremamente ciumenta sem motivo e o acusa constantemente, isso sinaliza uma profunda insegurança. A confiança é a base de qualquer relação forte. Quando as acusações substituem a confiança, a tensão torna-se a norma. Pode sentir que está sempre a defender-se em vez de aproveitar o relacionamento. Isto cria estresse e fadiga emocional. A paz não deve exigir explicações constantes. Quando uma mulher se recusa a crescer, a aprender ou a melhorar e se sente confortável em permanecer estagnada, isso pode impedi-la de progredir. As pessoas com mentalidade de crescimento avançam, enquanto as pessoas estagnadas puxam os outros para baixo. Se ela resistir à mudança, evitar assumir responsabilidades e rejeitar a melhoria, a relação sofrerá. Com o tempo, pode superá-la emocional ou mentalmente. Cria distância e frustração. Afastar-se permite-lhe continuar a evoluir sem resistência. Se ela usa o seu passado contra si em todas as discussões, isso é manipulação emocional. Os erros devem ser abordados e curados, não guardados como armas. Quando problemas antigos são constantemente trazidos à tona, nada é realmente resolvido. Mantém-vos presos em ciclos, em vez de avançarem. Um parceiro saudável trabalha para a cicatrização, não para reavivar feridas. Agarrar-se ao passado só envenena o presente. Quando uma mulher não demonstra apreço pelos seus esforços, esta falta de gratidão acabará por magoar. Todos se querem sentir valorizados, vistos e respeitados. Se os seus sacrifícios forem ignorados e as suas contribuições passarem despercebidas, o ressentimento aumentará. Com o tempo, pode desistir completamente. Uma relação deve ser um lugar de apreciação mútua e não de invisibilidade emocional. Afastar-se da ingratidão preserva a sua autoestima.
Se ela desrespeita constantemente os seus objetivos, sonhos ou ambições, isso é um sinal de alerta sério. Uma parceira que apoia e incentiva o crescimento, não o ridiculariza. Quando a sua visão é menosprezada ou tratada como irrealista, a motivação pode desaparecer. Com o tempo, pode começar a duvidar de si mesmo. Uma mulher que realmente se preocupa quer vê-lo vencer. Nunca fique onde os seus sonhos não são respeitados. Quando uma mulher é desonesta, mesmo sobre pequenas coisas, a confiança desaparece lentamente. As mentiras não permanecem pequenas, crescem. Se perceber que ela está a mudar histórias, a esconder detalhes ou a evitar a verdade, preste atenção. A confiança é difícil de reconstruir depois de quebrada. Com o tempo, a suspeita substitui a segurança. Afastar-se da desonestidade protege a sua segurança emocional. Se ela coloca constantemente tudo à sua volta e demonstra pouco interesse pela sua vida, isso é egoísmo emocional. Os relacionamentos exigem curiosidade e cuidado mútuos. Quando as conversas giram sempre em torno dos seus problemas, das suas necessidades e do seu mundo, cria-se um desequilíbrio. Pode começar a sentir-se como um personagem secundário na história de outra pessoa. Isto não é parceria, é consumo emocional. Um relacionamento saudável é partilhado, não unilateral. Quando uma mulher se recusa a comunicar e se fecha, em vez de resolver os problemas, estes acumulam-se. Os problemas não ditos não desaparecem, acumulam-se. Se ela evita conversas, ignora preocupações ou muda de assunto, o crescimento torna-se impossível. Com o tempo, a distância substitui a proximidade. A comunicação é a ponte, e sem ela, a ligação enfraquece. Afastar-se da evitação emocional protege a sua paz a longo prazo. Se sente constantemente esgotado, ansioso ou desconfortável perto dela, confie nesse sentimento. O seu corpo e mente percebem muitas vezes o que a lógica tenta ignorar. Um relacionamento deve trazer calma, não tensão constante. Quando a vossa energia cai cada vez que interagem, algo está errado. Não deveria precisar de recuperar depois de passar tempo com a sua parceira. A paz é um sinal de alinhamento, não de conflito. Quando uma mulher demonstra constantemente uma postura de mérito sem contribuir com nada, este desequilíbrio é um sinal de alerta grave. Se ela espera o seu tempo, dinheiro, energia e atenção, mas oferece pouco em troca, a relação torna-se unilateral muito rapidamente. Com o tempo, sentir-se-á mais como um prestador do que como um parceiro. O sentimento de merecimento esconde-se muitas vezes por detrás do charme no início, mas revela-se sempre nas expectativas. Um relacionamento saudável é construído sobre o esforço mútuo e não sobre uma pessoa que carrega o fardo. Terminar a relação cedo evita o desgaste emocional e financeiro a longo prazo. Se ela desrespeita as pessoas que trabalham em funções de serviço, como empregados de mesa, empregadas de limpeza ou motoristas, preste muita atenção a este comportamento. A forma como alguém trata aqueles que não lhe podem oferecer nada revela o seu verdadeiro caráter. O desrespeito em pequenos momentos transforma-se muitas vezes em desrespeito em momentos privados. Hoje é um estranho, amanhã pode ser você. A gentileza não deve ser seletiva ou condicional. Uma mulher que não tenha decência básica acabará por mostrar esse lado na relação. Quando uma mulher precisa constantemente de validação e reafirmação, nenhuma quantidade de amor será suficiente. A insegurança que não é trabalhada transforma-se em dependência emocional. Pode ver-se constantemente a confortar, afirmar e provar a sua lealdade. Com o tempo, isto drena a sua energia emocional e cria pressão. Um parceiro deve complementar a sua vida, não consumi-la emocionalmente. Afastar-se da dependência emocional protege a sua estabilidade. Se ela mente frequentemente sobre pequenas coisas, mesmo quando não há motivo, este padrão sinaliza problemas mais profundos. Pequenas mentiras criam o hábito da desonestidade. Com o tempo, começará a questionar tudo o que ela diz. A confiança não sobrevive num ambiente de incerteza.
Não deveria precisar de bancar o detetive no seu próprio relacionamento. A paz vem da clareza, não da confusão. Quando uma mulher se recusa a respeitar a sua privacidade e invade constantemente o seu espaço pessoal, isso é um sinal de alerta. Todos merecem um nível de independência e limites pessoais. Se ela exige acesso ao seu telefone, mensagens ou conversas pessoais, a insegurança está a orientar o seu comportamento. Com o tempo, isto pode tornar-se sufocante e controlador. Um relacionamento saudável permite a individualidade. Afastar-se preserva o seu sentido de identidade. Se ela culpa constantemente os outros pelos seus fracassos e nunca olha para dentro de si, esta falta de autoconhecimento é perigosa. O crescimento exige responsabilidade e, sem ela, nada muda. Perceberá que todo o problema tem uma desculpa externa. Com o tempo, esta mentalidade pode contaminar a relação, pode tornar-se a próxima pessoa culpada pela insatisfação dela. Um parceiro que não consegue refletir sobre si próprio não consegue crescer verdadeiramente. Quando uma mulher gosta de o envergonhar em público ou de fazer piadas à sua custa, isso não é humor, é desrespeito. As provocações que diminuem o seu estatuto são uma forma subtil de domínio. Com o tempo, estes momentos corroem a sua confiança. Um parceiro deve proteger a sua imagem, não prejudicá-la. O respeito público reflete o respeito privado. Afastar-se protege a sua dignidade. Se ela compete constantemente consigo em vez de o apoiar, esta dinâmica torna-se tóxica. Os relacionamentos não são lutas de poder. Quando ela precisa de ultrapassar, provar que tem razão ou dominar as conversas, cria-se um desequilíbrio. Com o tempo, isto gera tensão em vez de trabalho em equipa. Um parceiro saudável celebra as suas vitórias, não as desafia. O apoio deve parecer natural, não forçado. Quando uma mulher evita a responsabilidade usando lágrimas, raiva ou explosões emocionais, trata-se de manipulação. As reações emocionais não devem ser ferramentas de controlo. Se toda a conversa séria se transforma em drama, a resolução torna-se impossível. Com o tempo, deixará de abordar os problemas para evitar conflitos. Isto leva à repressão emocional e ao ressentimento. Afastar-se restabelece a liberdade emocional. Se ela é obcecada pelo estatuto social, pelas aparências e pela aparência das coisas, em vez de como são, isso é um sinal de alerta. As pessoas focadas na imagem valorizam, muitas vezes, a percepção em detrimento da verdade. Com o tempo, pode sentir-se como um acessório na performance dela. A conexão autêntica torna-se secundária à validação externa. Um relacionamento deve ser real, não encenado. A profundidade importa mais do que a aparência. Quando uma mulher desrespeita a sua família ou tenta criar divisão entre si e eles, isso é um grande sinal de alerta. O isolamento é uma tática de controle comum. Se ela critica constantemente os seus entes queridos ou o pressiona a escolher, preste atenção. Com o tempo, isto pode danificar laços importantes. Uma parceira que apoia respeita as suas raízes. Afastar-se protege a sua base. Se ela muda constantemente de personalidade consoante com quem está, essa falta de identidade é preocupante. A inconsistência gera imprevisibilidade. Nunca saberá com que versão dela está a lidar. Com o tempo, esta instabilidade torna-se exaustiva. A autenticidade cria confiança, não o desempenho. Uma mulher que não se conhece não consegue conectar-se verdadeiramente consigo. Quando uma mulher demonstra ciúmes do seu sucesso ou conquistas, trata-se de insegurança misturada com ressentimento. Uma parceira saudável orgulha-se do seu crescimento. Se ela minimiza as suas vitórias ou se afasta quando tem sucesso, algo está errado. Com o tempo, pode começar a minimizar as suas conquistas para manter a paz. Isto não é amor, é repressão. Afastar-se protege o seu progresso. Se ela precisa de ter sempre razão e não aceita correções, o ego controla-a. O crescimento exige humildade. Quando toda a discussão se torna uma batalha, a comunicação falha.
Com o tempo, evitará expressar os seus pensamentos. Isto leva ao distanciamento emocional. Um relacionamento deve ser um ambiente seguro para a expressão, não competitivo. Quando uma mulher trata a bondade como fraqueza e se aproveita da sua bondade, isso é exploração. Algumas pessoas confundem paciência com permissão. Com o tempo, pode dar mais e receber menos. Este desequilíbrio gera ressentimento. A bondade deve ser apreciada, não abusada. Afastar-se protege a sua generosidade. Se ela é reservada sem motivo e defensiva quando questionada, esta falta de transparência é perigosa. A confiança prospera na abertura. Quando perguntas simples levam à hostilidade, algo está a ser escondido. Com o tempo, isto cria ansiedade e suspeita. Não se deve sentir culpado por procurar esclarecimentos. Um parceiro saudável compreende a necessidade de segurança. Quando uma mulher critica constantemente as suas escolhas, o seu estilo, os seus interesses ou a sua personalidade, trata-se de um controlo subtil. As críticas disfarçadas de ajuda podem ainda ser prejudiciais. Com o tempo, pode começar a mudar-se para evitar comentários. Isto leva à perda de identidade. Um parceiro deve aceitá-lo, não transformá-lo. Afastar-se protege a sua autenticidade. Se ela demonstra crueldade para com os animais ou falta de compaixão pelo sofrimento, esta ausência de empatia é alarmante. A empatia é uma característica essencial para relações saudáveis. Sem ela, a ligação emocional torna-se superficial. Com o tempo, poderá notar frieza noutras áreas. A gentileza não é opcional, é essencial. Uma mulher sem compaixão terá dificuldades com a intimidade genuína. Quando uma mulher o interrompe constantemente e não ouve, isso demonstra desrespeito. A comunicação exige presença, não apenas palavras. Se as suas palavras são ignoradas ou interrompidas, falta respeito. Com o tempo, pode deixar de partilhar completamente. Isto cria distância emocional. Uma parceira deve dar espaço à sua voz. Se ela espera que mude, mas se recusa a mudar, este duplo critério é injusto. Os relacionamentos exigem esforço mútuo. Quando o crescimento é unilateral, o desequilíbrio instala-se. Com o tempo, pode sentir-se pressionado e desvalorizado. A mudança deve ser partilhada, não exigida. Afastar-se restabelece a igualdade. Quando uma mulher cria problemas constantemente pouco antes de momentos importantes da sua vida, isso é sabotagem emocional. Algumas pessoas receiam não ser o centro das atenções. Com o tempo, pode notar padrões em torno do seu sucesso ou das suas conquistas. Este comportamento rouba-lhe a alegria. Uma parceira que te apoia enriquece os teus momentos, não os atrapalha. Afastar-se protege a sua paz e o seu progresso. Quando uma mulher reescreve constantemente a história durante as discussões para parecer inocente, este padrão é um perigo sério. Pode lembrar-se claramente dos acontecimentos, mas ela muda os detalhes com confiança para evitar a responsabilidade. Com o tempo, pode fazer com que duvide da sua própria memória e julgamento. Esta confusão mental não é acidental, é desestabilizadora. Uma parceira saudável aborda os problemas de forma honesta e não de forma criativa. Afastar-se protege a sua clareza mental. Se ela só demonstra afeto quando quer alguma coisa, isso é amor condicional. O verdadeiro afeto flui naturalmente, não como moeda de troca. Quando a bondade aparece apenas antes de favores ou exigências, há manipulação em ação. Com o tempo, pode sentir-se usado em vez de valorizado. O amor não deve parecer transacional. Uma mulher que retém o afeto para controlar não é emocionalmente segura. Quando uma mulher troça das suas emoções ou lhe diz para ser homem sempre que expressa os seus sentimentos, isso é invalidação emocional. A vulnerabilidade requer segurança, não julgamento. Se ela ignorar as suas dificuldades ou minimizar a sua dor, a intimidade não pode crescer. Com o tempo, pode fechar-se emocionalmente para evitar o ridículo. Cria distância e solidão. Uma parceira deve dar espaço à sua humanidade, não envergonhá-la. Se ela envolve constantemente terceiros nos problemas da vossa relação, isso é um sinal de alerta.
Partilhar cada desentendimento com amigos ou familiares cria interferências desnecessárias. Com o tempo, os seus assuntos privados tornam-se entretenimento público. Isso prejudica a confiança e o respeito. Uma mulher saudável protege a relação, não a expõe. Afastar-se preserva a sua privacidade e dignidade. Quando uma mulher exagera os seus erros enquanto minimiza os seus, está a formar-se um desequilíbrio. A responsabilidade deve ser igual, não seletiva. Se os seus pequenos erros se tornam crimes graves, enquanto os grandes dela são ignorados, isso é injusto. Com o tempo, pode sentir-se constantemente julgado. Isto cria tensão em vez de trabalho em equipa. Um relacionamento equilibrado requer justiça, não favoritismo. Se ela gosta de testar a sua paciência só para ver até onde pode ir, isto não é uma brincadeira, é uma sondagem. Algumas pessoas ultrapassam os limites para se sentirem poderosas. Com o passar do tempo, estes testes tornam-se mais frequentes e mais intensos. Pode começar a tolerar coisas que nunca teria aceitado antes. É assim que os padrões vão caindo aos poucos. Afastar-se protege os seus limites. Quando uma mulher fala mal de todos os seus ex-namorados sem qualquer autoanálise, preste atenção. Embora alguns relacionamentos terminem mal, um padrão consistente sugere um denominador comum. Com o tempo, pode perceber que ela nunca assume a responsabilidade pelos términos. Isto significa que o crescimento é improvável. Uma parceira que não consiga refletir sobre si própria repetirá os mesmos ciclos. Não se torne a próxima história. Se ela cria constantemente competição entre si e outros homens, isso é manipulação. As mulheres saudáveis não usam o ciúme como motivação. Com o tempo, pode sentir-se inseguro ou pressionado a provar o seu valor. Esta dinâmica gera ansiedade, não confiança. O amor deve ser seguro, não competitivo. Afastar-se protege a sua estabilidade emocional. Quando uma mulher não respeita os seus limites em relação ao dinheiro, isso é um aviso sério. Se ela o pressiona a gastar para além das suas possibilidades ou se sente no direito de utilizar os seus recursos, cria-se um desequilíbrio. Com o tempo, o estresse financeiro transforma-se em estresse emocional. Nunca se deve sentir usado como uma carteira. Uma parceira saudável respeita os seus limites financeiros. Terminar a relação protege o seu futuro.